E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de nosso Senhor Jesus e com o trabalho constante dos bons espíritos, porque sabemos que sem eles não haveríamos condições de falarmos nada corretamente. Para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do médium Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 43, cujo título é Em Conversação. No último programa, nós conversávamos sobre o diálogo que o André Luiz está tendo, né? Não é nem chega a ser um diálogo, né? Ele foi assistir a uma conversação do ministro Benevenuto, um ministro do Ministério da Regeneração, que é amigo pessoal do Lísias, e Lísias convidou ele para assistir essa conversação, que fala, né? Porque esse ministro, ele foi pessoalmente à Polônia e está relatando o que ele viu lá nas terras europeias e o que o mais assustou. Ele relata que ele, como estava acostumado aos serviços de paz na América, com toda a nossa confusão, mas estava uma situação muito complicada lá na Europa, porque os agressores estavam tendo um comportamento, vamos dizer assim, a gente até comentou no último programa, bestializado. Um comportamento demoníaco, diabólico, porque eram espíritos, né, encarnados que tinham um comportamento do que a mitologia, né, e que outras religiões tratam como diabo. A encarnação perfeita do mal. Então ele está dando essas impressões, e uma coisa também ele comenta é que a maioria dos encarnados, por não terem, europeus, por não terem desenvolvido uma religiosidade, uma espiritualidade, fica difícil a ajuda, porque eles não têm o hábito da oração, os pensamentos, né, do povo europeu ainda pelo menos, não digo assim, o europeu de Portugal, o europeu espanhol, esses desenvolveram um pouco mais, mas os outros não, e tem um comportamento muito materialista ainda, e a gente comentou a origem disso, que está no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel vai falar sobre a migração planetária que aconteceu há 40 mil anos atrás, quando um grupo muito grande de um dos planetas da estrela de Capela chegou à Terra. E um grupo que se fixou e que foi denominado os indo-europeus, que se localizou na Europa, eles eram muito egoístas, muito materialistas, vamos dizer assim. E eles, apesar de terem se confraternizado com os autóctones, eles tinham essa característica. O Emmanuel fala que a característica dos judeus, né, de Israel, era a questão do orgulho. Os mais religiosos que vieram, o grupo, foram aqueles que encarnaram no Egito. E tanto assim que foram os primeiros a voltarem ao seu planeta de origem, a esse planeta lá da estrela de Capela. Então, o europeu já traz essa herança. E depois, né, da Revolução Francesa,
muito mais disseminada foi essa ideia de que Deus não existe. Um filósofo alemão, que eu esqueci o nome dele, é um nome difícil, ele foi o pai do, vamos dizer assim, do materialismo na Europa, da negação absoluta de Deus. Eu me esqueci o nome dele. E eu acho que, engraçado, o que eu estava lendo sobre esse moço, ele nasceu no mesmo ano que Allan Kardec. Aí um veio para disseminar a espiritualização da humanidade, veio para ajudar nesse trabalho, e o outro veio para fazer o contrário. Mas eles são contemporâneos. Kardec na França... Não é Marx, não? Não, Marx é antes 18, dele. Não, é depois. Depois. É 1804. Ele nasceu no mesmo ano de Allan Kardec. Ele é o pai do materialismo. Ele é considerado, né? Lógico, outros pensadores na mesma época, né? Mas ele é considerado o pai do materialismo europeu, né? Ele foi aquele que veio acabar com essa história, dizer que Deus não existe, que nós somos produtos de nós mesmos e por aí vai. Aí então, quer dizer, aí lá na Europa, onde está se desenvolvendo a Segunda Grande Guerra Mundial, existe toda essa dificuldade que o Benevenuto está transmitindo a quem está ouvindo, como o André Luiz, né? Essa questão que os encarnados não nos ajudam, apenas consomem as nossas forças, mas não colaboram com nada. E aí nós vamos continuar a leitura, estamos no parágrafo 16. E aí um dos companheiros perguntou: e a comissão demorou-se muito por lá? Perguntou um dos companheiros com interesse. Todo o tempo disponível, ajuntou o ministro. O chefe da expedição, nosso colega do auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente atidos à tarefa, para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência, né? Então, aqui uma coisa importante, né, que ele está dizendo que toda tarefa para ser executada de uma maneira correta, ela precisa ter foco. E hoje em dia, o que mais nos tira do foco é o celular. Né? Quando eu estava lendo isso, eu estava lembrando quanto a gente, qualquer coisa que a gente for fazer, se a gente deixar o celular do lado, não tem como. A gente vai dar uma olhada, já está um hábito mecânico. O melhor é, né, trazendo essa orientação que ele recebeu, né, porque ele recebeu essa orientação do chefe da expedição, que era do Ministério do Auxílio. Olha, o chefe da expedição julgou conveniente permanecemos exclusivamente atidos à tarefa. Então, eles não foram lá para ver outras coisas, eles foram lá para ver como era que estava sendo organizada a assistência à Polônia, aos poloneses que foram os primeiros a serem atacados ostensivamente falando, né? Então, aqui serve um recado para nós também, que a gente precisa, né, ficar focado no que a gente está fazendo, senão nada sai bem feito. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram de serviço. Então ele está comparando, né, o trabalho que eles realizam aqui, né, na colônia Nosso Lar, com o trabalho que está sendo realizado lá na colônia espiritual que está atendendo os poloneses. E está reiterando, porque já falou antes, né? Habituados ao serviço de paz na América, nenhum de nós imagina o que acontece lá. Ele está reconhecendo, né, que os servidores lá da colônia da Europa estavam muito mais capacitados do que ele a fazer a ajuda
que eles estão prestando, porque eles não estão, a gente, no caso, né, deles, eles não foram acostumados a essa tarefa. Na realidade, a gente pode tirar também um ensinamento daqui, botando a responsabilidade para nós também. Por quê? Ele fala assim, porque a Teresa vai ler mais um trechinho, todas as tarefas vou ler ainda. De assistência. Tá. Uma coisa interessante, Jesus, a gente está vendo aqui, a gente tem um relato de uma experiência do Divaldo quanto a isso. Com certeza Jesus, ele só envia os mais capacitados, os mais evoluídos para os lugares com mais problema. O Divaldo, eu já contei aqui alguns programas atrás que ele conhecia um freizinho lá na Bahia, que ele sempre via na porta da igreja e o trabalho dele era tentar convencer as moças que estavam indo para o prostíbulo para não irem adentrar. Então ele tentava fazer, e ele desencarnado, o trabalho dele era inspirar, intuir aquelas moças a não adentrarem lá no prostíbulo. E ele ficou ali muito tempo, até que passado algum tempo o Divaldo não o viu mais. E achou que ele, ficou preocupado, porque o Divaldo vidente conversava mentalmente com ele quando o via. Passado muito tempo, ele não viu mais o freizinho, até que um dia ele reencontrou o freizinho. Aí o freizinho disse para o Divaldo que ele tinha sido promovido. E o Divaldo já achou, bom, então agora ele vai trabalhar numa catedral, vai para um centro maior, alguma coisa assim, porque promoção pra gente, ao nosso nível evolutivo, é ter mais descanso, regalias. É ter mais regalia, mais exatamente. Status. Jesus não pensa dessa maneira e nem os espíritos superiores. Aí o Divaldo, se eu fui promovido, ele fui, agora eu estou trabalhando dentro do prostíbulo. Porque antes ele estava mais folgado, porque era ali na rua. O ambiente devia ser muito mais leve, entre aspas, vamos dizer assim, do que dentro de um prostíbulo. Dentro de um prostíbulo, imagina as emanações de quem frequenta. É muito complicado, São pessoas viciadas na energia sexual, pessoas gananciosas, que tentam, de alguma maneira, usufruir de certas vantagens. Bom, então o que a gente está entendendo aqui com esse texto? Que é isso mesmo que acontece. Naquelas zonas de conflito, nas zonas com mais problemas, Jesus envia os mais capacitados. Então, a promoção no mundo espiritual é diferente da promoção aqui no mundo encarnado. Promoção aqui é menos trabalho, mais regalia. No mundo espiritual é o contrário. Mais trabalho, mais desgaste. Vamos dizer assim, Porque o superior está mais preparado. Aí eu vou ler o que você depois quer comentar. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente, a despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. Então, a gente pode conjugar isso que ele está falando com o que ele falou anteriormente, que os encarnados não nos ajudam, apenas consomem as nossas forças. E agora ele fala que apesar das tarefas de assistência imediata, então a guerra, todo mundo morrendo, então assistência imediata, todas as tarefas funcionam perfeitamente, a despeito, quer dizer, apesar do ar asfixiante saturado de vibrações destruidoras. Da onde vêm essas vibrações destruidoras? Dos encarnados e dos desencarnados. E no livro Nos Mecanismos da Mediunidade, que é de André Luiz, no seu capítulo 4, Matéria Mental, porque o pensamento é contínuo nosso, e o pensamento é matéria. Ele se sai de nós e os espíritos veem o que nós estamos pensando. Isso a gente já sabe. E no capítulo 4 desse livro, Mecanismos da Mediunidade, o próprio André Luiz vai comentar assim: a projeção de forças do pensamento a determinar o compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas que se nos movimenta o espírito no mundo das formas e pensamentos, construções substanciais na esfera da alma que nos liberam
o passo ou nolo escravizam na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. Então, na medida do nosso pensamento, projeção de forças, aquele pensamento contínuo nosso, insistente, nós construímos, pensamentos que nos liberam ou nos escravizam na pauta do bem ou do mal de nossa escolha, porque casam com outros pensamentos. E mais adiante ele diz assim, ele dá um exemplo, se faz uma analogia. Isso acontece porque a maneira do homem que constrói estradas para a sua própria expansão ou que talha algemas para si mesmo, a mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, sai da nós, matéria mental que sai de nós, eleva-se a gradativa libertação no rumo dos planos superiores ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto nos próprios pés. Então, o que a gente vê aqui também? A responsabilidade nossa, porque o nosso pensamento, aqui ele está dizendo das pessoas que estão lá inseridas na guerra, mas ele está falando também da responsabilidade de todos nós ao tomarmos conhecimento, porque vai exteriorizar de nós o pensamento de ódio, de raiva, condescendente com a violência, que vai conjugar com aqueles que estão fazendo a violência. Porque tudo está no meio só. Nós estamos no meio num aranhado de pensamentos conjugados um com o outro. Então, é aquilo que Jesus nos diz. Vigiai e orai. Vigiar o nosso pensamento. Porque tudo aquilo que como nós nos comportamos, falamos, ele tem originariamente ou tem a origem no pensamento. Então nós temos que treinar isso aí, essa questão do pensamento no bem. Isso. Pensamento e ação no bem, não é? Mas primeiro vem o pensamento. Pensamento é tudo. Então quando ele diz aqui, saturado de vibrações destruidoras, dificultando a tarefa, e aí não é porque os espíritos vão ficar chateados que está dificultando a tarefa, não, o problema vai ser nosso, porque nós não estamos aceitando ajuda por causa do pensamento. A gente vai poder ver um exemplo mais claro sobre isso, sobre essa questão do ar, apesar do ar asfixiante. A gente vai poder ver isso no livro Missionário da Luz, capítulo 5. A gente não vai ler tudo, vamos ler só uns trechinhos. Lá o André Luiz vai mostrar para a gente a diferença de um lugar onde se ora, onde se faz oração, porque ele está saindo de uma reunião espírita, mas isso também serve para uma igreja católica, uma igreja evangélica, uma sinagoga, uma mesquita, um lugar onde se ore, onde as pessoas cultivem a espiritualidade, né? A religiosidade, a oração. Então, nesse capítulo, ele está saindo de um centro espírita e ele vai para a rua. Isso é para a gente ver se isso acontece aqui, né, que não estamos em guerra, né, declarada guerra dessa violência total que existe nas guerras. Imagine o que não tem o ar asfixiante que o Benevenuto sentiu lá na Polônia. Ele começa assim, o título do capítulo é Influenciação. Notava agora a diferença do ambiente. Para nós, os desencarnados, a atmosfera interior lá do centro impregnava-se de elementos balsâmicos, regeneradores. Porém, aqui fora na rua, o ar pesava. E aí ele vai continuando. Compreendi uma vez mais a sublimidade da oração e do serviço da espiritualidade superior na intimidade das criaturas. A prece, a meditação elevada, o pensamento edificante refundem a atmosfera, purificando-a, porque na rua as lâmpadas elétricas, elas estavam isoladas por sombras espessas. Quando ele olha a rua, vê as lâmpadas, elas estavam todas envolvidas de uma nuvem negra, que é essas emanações, né, esses pensamentos negativos. Então, depois ele coloca, entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior lá do centro, iluminada pela oração, e a via pública, repleta de emanações inferiores, há diferenças singulares.
O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. A rua, no entanto, é um avelhantado repositório de vibrações antagônicas, em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência. Em vista da maioria dos transeuntes lançar em circulação incessantemente, não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem. Então a gente leu isso para imaginar o que é essa expedição lá que o Benevenuto fez parte, o que eles não sentiram na atmosfera psíquica da Polônia. Se o André Luiz, aqui no Brasil, aqui no Brasil, que nunca teve guerra declarada, que temos as nossas violências, né, cotidianas, urbanas, mas né, nada comparada a esse comportamento diabólico lá da guerra. Ele sentiu o que sentiu, a gente pode imaginar o que o Benevenuto não sentiu lá na Europa. Por isso ele está tão chocado com o que ele viu, não é? E, como a gente comentou, para esse ambiente, quem é que vai ser selecionado para trabalhar? Só espíritos muito evoluídos, que não vão se deixar contaminar, né? Nem pelo medo e nem por outras emoções menos dignas, né? Como de raiva, de ódio, de vingança. Então o povo europeu, o povo europeu não estava ajudando. Por quê? Eles estavam cultivando esses pensamentos destruidores que o Marco leu, que são pensamentos que fazem com que a atmosfera ela fique pesada, ela fique o ar, como ele colocou aqui, asfixiante. Eles não conseguiam nem respirar essa equipe que foi lá visitar. Lógico, aqueles que estavam trabalhando já estavam mais adestrados e capacitados a isso. E certo. Aí vamos ler mais um pouquinho. O campo de batalha, invisível aos nossos irmãos terrestres, é um verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Ele está reiterando, né? Está reiterando a situação. Né? Nunca como na guerra evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. É o que a gente comentou. Então, o ser humano, nunca como numa situação de guerra, ele demonstra o quanto ele ainda traz de bestialidade dentro dele. Nós, novamente reiterando a lembrança do livro Libertação, de André Luiz, capítulo 5, numa cidade estranha, em que o André Luiz vai numa incursão chefiada pelo Gúbio, e vai na companhia de Eloy, e vão conversar com o chefe de um setor lá das regiões trevosas, que é o Gregório. E ele descreve lá as regiões de dor e de infortúnio, né, e tudo mais. Então, você lendo o livro, a psicografia do Chico, né, inigualável, parece que você vê a cena. Então, você sente, como ele está dizendo aqui, que ele, na condição de alma decaída, o espírito humano evidencia mais a sua condição de alma decaída e característica essencialmente diabólica. Então, ali representa realmente o que o espírito ainda é. E a gente vê nos relatos de guerra, depois que terminou, hoje tem informações todas na internet, depois que quando começou a guerra, o fanatismo em busca de alguma coisa, de uma superioridade racial, uma infantilidade que hoje a gente vê assim, mas o fanatismo era muito grande, pessoas apoiando tudo aquilo indiscriminadamente, sendo levadas crianças sendo levadas para fornos, né, crematórios e etc, né, a violência encampando. Mas é isso. Estamos terminando mais um programa, mais um comentário, né, sobre o estudo do livro, dessa parte do livro que é muito intenso.
E agradecendo a todos pela oportunidade, pelo carinho. Fique com Deus. Muita paz de Jesus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.